Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre estado intermediário dos cristãos, dos servos do Deus vivo. A alma e o espírito sobrevivem e permanecem em estado inteligente e consciente no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo, pois estão de forma consciente e inteligente que habita no corpo e que se separa do corpo por ocasião da morte física. Quando for aberto o quinto selo, estarão debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra do Deus vivo e por causa do testemunho que deram, num estado consciente e inteligente, que clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E serão dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e será dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número de seus conservos, que haverá de ser mortos, como também eles foram, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Aleluia, glória a Deus. O homem, quando morre, apenas o corpo torna a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás, mas o sopro divino, a parte imaterial, a alma e o espírito não morrem. O que morre é apenas o corpo. A parte imaterial somente o Deus vivo pode matar nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como governo divino, mas ele não faz isso porque volta para ele mesmo a parte imaterial. O pó volte para a terra como o era, e o Espírito volta ao Deus vivo que o deu, conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Mediante a morte do corpo aqui na face da terra, a alma e o espírito sobrevivem, voltando ao pó apenas o corpo que veio do próprio pó da terra, criado com as substâncias que o Deus vivo usou para criar o homem, mas o sopro divino, a parte imaterial, não morre, ou seja, o sopro divino nas narinas do homem, a alma e o espírito. O Deus vivo é a fonte da vida e ele diretamente colocou a vida dentro do homem para que o homem se tornasse alma vivente em corpo, alma e espírito. A parte do ar para respirar
foi apenas o espaço entre a boca do Deus vivo e as narinas do homem que recebeu o ar quando o Senhor nosso Deus soprou, porque nele mesmo não contém ar. Ele apenas criou o ar, pois ele é espírito. Para o homem tornar alma vivente, foi necessário o sopro divino. E isso, quando o homem morre, não é necessário mais o ar, pois o que volta para o Senhor é aquilo que já estava nele mesmo, a parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito. O Deus vivo é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele não precisa de ar para respirar, assim como nenhum espírito com a alma também não necessita de ar para respirar. Apenas a alma vivente no corpo corruptível necessita do ar para respirar, mas no corpo incorruptível não necessita de ar para respirar. Portanto, o que o Deus vivo colocou no homem quando soprou nas narinas para dar o fôlego de vida foi a parte de sua vida, ou seja, a parte imaterial, a alma e o espírito, para que o homem fosse a imagem do Deus vivo, conforme a semelhança do próprio Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Veja que o Deus vivo não colocou apenas o fôlego, o ar que respiramos, como os animais também respiram, os quais não têm espírito, apenas alma vivente, porque o ar já existia, mas o homem não estava vivo. Foi necessário que o Deus vivo soprasse nas narinas do homem para dar vida. Isso o Deus vivo não fez com os animais, apenas com o homem. Assim também, quando o homem morre, o ar continua existindo, mas o homem não respira porque não está vivo mais. Ou seja, a parte imaterial que o Deus vivo colocou foi retirada, voltando para o Deus vivo consciente. Aleluia, glória a Deus. A parte material, a alma e o espírito sobrevive à morte física. Quando apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 7, versículo 59. Aleluia, glória a Deus. A sobrevivência da alma e do espírito como a parte imaterial do homem que sobrevive à morte do corpo com consciência e inteligência, pois qual dos homens entende as coisas do homem senão o próprio espírito do homem que nele está? Assim também as coisas do Deus vivo, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus.
conforme está escrito na palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 23. Aleluia, glória a Deus. Na morte de Lázaro, não fala sobre a inconsciência dos mortos, e sim sobre o estado temporário da morte, que é como um sono. Não que ele estava literalmente dormindo com o espírito morto e a alma morta, porque ninguém consegue matar o espírito e a alma, ou seja, a parte imaterial. Ele estava dormindo no Senhor, conscientemente, para ouvir a voz de Jesus. O corpo já estava morto, e se a alma e o espírito de Lázaro estivessem mortos, como a parte imaterial iria ouvir a voz de Jesus? Somente o Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode despertar do sono a parte imaterial para viver novamente ou aparecer provisoriamente transfigurado, pois os mortos continuam conscientes, assim como Jesus falou com os mortos conversando. Na transfiguração, Moisés e Elias falaram com Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 13, Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 13 e Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 36. Aleluia, glória a Deus. Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, conforme está escrito na palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. A promessa de Jesus ao ladrão arrependido não teria nenhum valor se a morte fosse um estado de inconsciência, pois Jesus confortou aquele homem respondendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, conforme está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 23, versículo 43. Aleluia, glória a Deus. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Somente a palavra de Deus pode separar o inseparável, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, glória a Deus.
Na crucificação, Jesus entregou o seu espírito com a alma consciente, bradando com grande voz, e entregou o espírito consciente, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículos de 51 a 53. Aleluia, glória a Deus. Jesus conversou com o espírito e a alma consciente, pregando aos espíritos com as almas conscientes, pois a salvação somente em Cristo Jesus, porque ele cumpriu a lei, e para dar oportunidade às pessoas do Antigo Testamento, ele mesmo, depois da morte, desceu ao Hades e foi pregar aos espíritos em prisão conscientes, pois chegaram a ouvir a pregação de Jesus, pois o que estava inconsciente era somente o corpo que virou pó. Não que a salvação pode ser adquirida depois da morte física, mas por serem pessoas que viveram no Antigo Testamento no Senhor, as quais só precisavam serem vivificadas em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitos ressuscitaram com ele, mas não foram todos, porque as pessoas ímpias não ressuscitaram com ele, os quais só ressuscitarão depois do milênio para serem condenados no lago de fogo eterno, que é a segunda morte. Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao Deus vivo, sendo da verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade do Deus vivo esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram através da água, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Aleluia, glória a Deus. A alma e o espírito sobrevivem e permanecem em estado inteligente e consciente no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo. Todos hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isto que foi pregado o Evangelho até aos mortos, os quais estavam conscientes para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Apenas os corpos estavam mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. A existência de vida consciente após a morte e a imortalidade da alma e do espírito está fundamentada exatamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi quem trouxe luz, vida e imortalidade ao homem que nele crê. Aleluia, glória a Deus.
Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.